Olá, alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, sejam bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. Eu sou o professor Renato Souza, do componente curricular Ensino Religioso, e vamos ver agora qual é o objeto de conhecimento e o detalhamento desta aula. Aula de número 2, objeto de conhecimento, imanência, material, físico, e transcendência, o espiritual, além matéria. Detalhamento da imanência e a transcendência. Sinais de vida e sinais de morte na história das tradições religiosas e nas filosofias de vida. Então agora você se organiza o seu material, se posiciona e presta muita atenção porque a nossa aula vai começar. Então, alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, sejam bem-vindos à nossa aula. Então, nós estamos vendo toda essa questão de imanência, transcendência, é um dos tópicos, dos temas mais importantes da nossa disciplina, porque o ensino religioso, ele se debruça a partir da sua base teórica, que são as ciências das religiões, sobre essa questão que justamente é bem presente no universo religioso, no fenômeno religioso. A vida material, o físico, aquilo que nós podemos sentir, podemos ver, podemos tocar, podemos experimentar, e essa relação com essa dimensão espiritual, metafísica, aquilo que está além da matéria. Porém, nós sabemos que existe a partir das nossas percepções, a partir da nossa fé. E é essa relação com esse mundo, com essa realidade além matéria, que as religiões têm essa missão de fazer a ponte entre nós e o Deus que acreditamos, os deuses que acreditamos que estão nesse plano espiritual. Por isso que nós começamos, vamos ver aí a nossa primeira cartela, com esse tópico, vida e morte. Justamente a religião, ela nos ajuda, ela ajuda o ser humano a lidar com essas duas realidades, a vida e a morte, o fenômeno da vida e o fenômeno da morte, que estão estreitamente, estão intimamente conectados. Um dos temas comuns a todas as religiões, todas as religiões e espiritualidades, todas as crenças, todos os credos, além do tema da morte, é a vida e seu cuidado e sua preservação. Se a religião ela se preocupa com a vida após a morte, ela também vai se preocupar com a preservação da vida. Olha aí o que diz na informação muito importante na cartela. Se há uma preocupação com o que acontece com o ser humano após a sua morte, ou seja, uma preocupação transcendente, as religiões também se preocupam com o imanente do ser humano, com o aqui e agora, com a vida terrena. Poderíamos ainda acrescentar com a vida mortal, com a vida, essa vida dos sentidos, esse mundo em que nós vivemos, no qual nós nascemos, nos desenvolvemos, crescemos, envelhecemos, até o seu declínio com o fenômeno da morte. Então há uma preocupação nesse tempo, do nosso nascimento até a nossa morte. As religiões se preocupam com esse espaço de tempo. Isso é muito importante. Também há uma preocupação das religiões nesse espaço de tempo, do nosso nascimento até a nossa morte. O que acontece com o ser humano? Não é como a religião vai cuidar do ser humano nesse espaço de tempo, nessa vida. Nós podemos definir a vida também como isso, como esse espaço de tempo entre o nosso nascimento e a nossa morte. Vamos lá que a próxima cartela também traz aí umas informações muito interessantes. Nos mitos de origem, olha, o mito ele é um elemento que constitui as religiões, está presente nas religiões. Nos mitos de origem ou mitos da criação, conhecemos como, segundo cada tradição religiosa, a vida passou a existir e o ser humano foi criado. Uma das preocupações da religião é justamente essa,
explicar a origem do ser humano, o surgimento do ser humano, da raça humana, dessa criação de Deus, né? Como ele foi criado por Deus, e a partir do ser humano, como o ser humano, a vida humana e a vida de toda a criação passou a existir. Né? Vamos lá, vamos continuar, que o texto está muito interessante. E é muito importante perceber que sempre e em todas as religiões, a vida é um grande dom, um presente de Deus ou dos deuses. Olha que interessante como as religiões percebem a vida. A vida, ela não é um acidente, ela não é um acaso, ela não é uma coincidência, ela é um dom, ela é um presente do divino, do sagrado, da divindade, de Deus ou dos deuses. Para as religiões politeístas, é um presente que recebemos, né? É um presente, algo que é dado gratuitamente, por isso que nós devemos cuidar. Para as religiões, não há nada mais sagrado depois de Deus do que a vida, seja a que contemplamos por meio da natureza, seja a vida de nossos semelhantes. Esse último parágrafo ele é muito importante. Para as religiões, todas elas, não tem nada mais importante do que a vida. Seja a vida que nós vemos na natureza, como diz a cartela, a vida do meio ambiente, a vida dos biomas, dos rios, das nascentes, a vida dos animais, seja a vida do ser humano, a nossa vida e a vida dos nossos semelhantes. Não há nada mais importante do que a vida, o pulsar da vida. Por isso, todas as religiões vão ter essa preocupação do cuidado com a vida em todas as suas manifestações. Seja a vida humana, como foi falado, seja a vida do planeta, seja a natureza, o meio ambiente. Por isso, todas as religiões trazem essa reflexão, trazem essas normativas, esses cuidados para que seus adeptos preservem a vida e a vida seja tratada, respeitada, cuidada. Agora, a partir dos mitos de origem, ou mitos da criação, a gente vê nós podemos perceber como as religiões elas vão entender elementos relacionados à vida, como, por exemplo, o cuidado e a proteção da vida, mas, ao mesmo tempo, o atentado contra a vida, as diversas formas de destruir a vida. Vamos ouvir o áudio-off, que é uma história muito conhecida já nossa. O áudio-off vai nos ajudar um pouco a entender como a religião procura proteger a vida e como ela entende também os atentados, as diferentes formas de atentado contra a vida. Vamos lá para o áudio-off? Caim e Abel, a sacralidade da vida. Livro do Gênesis, capítulo 4, versículos de 1 a 12. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: gerei um homem com a ajuda do Senhor. E deu em seguida à luz a Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Passado algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oblação, mas não olhou para Caim, nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. O Senhor disse-lhe: por que estás irado? E por que está abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-se. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Caim disse então a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre seu irmão e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está teu irmão Abel? Caim respondeu: não sei. Sou, porventura, eu guarda de meu irmão? O Senhor disse-lhe: que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. De hora em diante serás maldito e expulso da terra, que abriu sua boca para beber de tua mão o sangue do teu irmão. Quando a cultivares, ela te negará os seus frutos, e tu serás peregrino e errante sobre a terra. Caim disse ao Senhor:
Meu castigo é grande demais para que eu possa suportar. Eis que me expulsais agora deste lugar, e eu devo ocultar-me longe de vossa face, tornando-me um peregrino errante sobre a terra. O primeiro que me encontrar vai matar-me. E o Senhor respondeu-lhe: Não, mas aquele que matar Caim será punido 7 vezes. Então, o Senhor pôs em Caim um sinal para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Caim retirou-se da presença do Senhor e foi habitar na região de Nod, a oriente do Éden. Então, nós temos aí uma história bem conhecida, né? Já virou filme, virou novela, que é a história dos 2 irmãos Caim e Abel. Essa história, vamos começar a ver aqui ao nosso lado. Olha, conhecemos a história dos 2 irmãos da Bíblia, no livro do Gênesis, ou seja, nas religiões do judaísmo e cristianismo. Então, como eu ia falando, essa história está presente aí em 2 religiões monoteístas e também abraâmicas, o judaísmo e o cristianismo. Essa história está logo no primeiro livro que faz parte das escrituras sagradas dessas religiões. E ele vem dando essa história dos 2 irmãos vem nos dando uma série de informações sobre a crença dessas religiões, mas o mais importante, sobre como essas religiões e o Deus dessas 2 religiões têm uma preocupação com a vida de todos. A história narra a origem de muitos males no coração humano, que tem como culminância o primeiro homicídio. Olha aí, a história ela conta como a raiva, a ira, o ódio, a vingança, a violência surgem no coração do ser humano, como um irmão fica enciumado com o outro. Por quê? Porque as oferendas de um é aceita por Deus. As oferendas do outro não são aceitas por Deus. Então isso gera muitos sentimentos ruins que culminam com, segundo essas religiões, o primeiro homicídio. E o que ainda, se o homicídio, se tirar a vida do teu semelhante, é ruim, você imagina quando esse homicídio é entre irmãos, né? Apesar do grave pecado, Deus mantém e preserva a vida do homicida. Ninguém pode fazer justiça tirando a vida de Caim. Olha que interessante o que vai nos dizer essa história dessas 2 religiões. Por mais grave que seja o pecado que a pessoa comete, o homicídio que a pessoa comete, mesmo sendo homicídio contra o seu próprio irmão, ninguém pode tirar a vida um do outro, mesmo que seja para querer fazer justiça. Isso cabe somente a Deus. E vamos ver também outros mitos, outras formas como as religiões vão encarar esse problema. Vamos lá para a próxima cartela. As religiões e as culturas antigas recorrem aos mitos para explicar a vida e sua origem, bem como a origem do próprio universo. Então, como nós falamos, esses mitos que vão contar a origem da vida, a origem do universo, a origem do ser humano, a origem de toda a criação, esses mitos são chamados mitos de origem. Como que nós acabamos de escutar do judaísmo e cristianismo, ali faz parte do conjunto de mitos de origem dessas religiões, como Deus criou todas as coisas. Vamos lá, vamos seguir. Os mitos e suas narrativas buscam explicar a origem e o funcionamento do mundo. Que mundo, professor? O mundo imanente, o mundo transcendente. E com isso, os mitos também procuram guiar a conduta humana diante do conhecimento e do funcionamento desses 2 mundos. Olha a importância dos mitos para a vida dos religiosos. Vamos lá. Vamos para a próxima carta. Essas narrativas, geralmente, possuem uma origem desconhecida. Nós não sabemos a origem dos mitos. Possuem uma origem desconhecida e são passadas quase sempre de forma oral, de geração em geração. No princípio, todas essas histórias, inclusive as histórias que nós encontramos nos 11 primeiros capítulos do Gênesis, foram passadas de forma oral. Somente depois elas passaram a ser escritas nos livros sagrados. Vamos lá. Passaram a ser escritas nos livros sagrados e passaram a compor
a narrativa escrita, mas antes elas começaram como narrativa oral. Para que a gente possa entender melhor essa transição e essa questão dos mitos, vamos ver uma animação agora, que é o nosso ajudante aqui dos professores de ensino religioso, o mestre das religiões, que vai nos contar essa história. Vamos lá. Olá, alunos do 9º ano. Dentro do tema de nossa aula, para ajudar o professor Renato, vou contar para vocês o mito da origem da vida, segundo o povo indígena Guarani. Vou abrir o portal mágico para mostrar para vocês como tudo aconteceu. No início, havia apenas escuridão. Não havia céu nem terra. Aos poucos, surge o primeiro demiurgo, o Deus Criador, Nhamandu, o que tem ouvidos e olhos menores do que o das pessoas. Ele surgiu sozinho e nasceu de si mesmo. Sem pai, sem mãe, ele nasceu ali no escuro. Ele fez as palmas de suas próprias mãos. Em uma delas, ele segurava um bastão. Na outra, um ramo de flores. Dizem que com o bastão ele criou a terra. Dizem que do cocar que vestia, as penas que caíam se transformavam em flores. Dessas flores surgiu o primeiro beija-flor, que ficava ali, pairando. Ainda era muito escuro, mas Nhamandu emanava uma luz própria. Era como um sol dentro de seu peito. Era sua sabedoria que brilhava, e ele sabia que devia criar a terra, mas pensou muito antes de criar algo tão importante. Nhamandu se preocupava com as pessoas que surgiriam. Ele queria que todos tivessem conhecimento e que esse conhecimento não se perdesse. Para isso, Nhamandu criou a fala, uma língua especial que vinha de seu próprio saber, de seu sol interior. Esse saber era o amor. Com a fala e com o amor, Nhamandu acreditou que todos viveriam um bom futuro. Após a criação da fala, ele começou a criar outras coisas que seriam muito importantes para o mundo. Começou então a criar outros Nhamandu, divindades semelhantes a ele. Depois, usando a ponta de seu bastão e o seu pensamento, ele criou a terra. A terra estava vazia, então no centro do mundo ele colocou uma grande palmeira azul, que é indestrutível. Em seguida, posicionou mais 4 palmeiras, uma em cada canto do mundo. Elas serviriam para amarrar a terra e deixá-la estável. Assim, começou a criação do mundo, até que aos poucos se tornasse o que é hoje. O mundo criado por Nhamandu era melhor. Nele não havia doenças, guerras ou outros problemas como hoje. Porém, uma serpente o estragou. Nhamandu se recolheu no céu profundo, mas deixou seus auxiliares para que cuidassem das pessoas e de seu conhecimento. Um dos principais é Tupã. Então, nós vimos aí também o mito de origem do povo Guarani. E olha só que interessante, aqui do nosso lado, nós estamos com Nhamandu, a divindade criadora do povo Guarani. Aquele que criou o mundo como os Guaranis o entendem e o entendiam no passado. Vamos falar um pouco sobre esse mito de origem? O povo Guarani ele está presente em 8 estados brasileiros, é um dos povos que está mais espalhado no Brasil, um dos povos indígenas mais espalhados no Brasil. O mito apresentado no vídeo pertence à mitologia desse povo indígena. Nhamandu, como eu falei, ele é o Deus criador desse povo, semelhante a outras tradições religiosas,
né? Entre os guaranis também há a ideia de uma paternidade, né? De um pai criador, um pai divino e criador. A criação ela também se dá a partir do nada, não havia nada até o aparecimento de Inhamandu. O mito nos ajuda a perceber como esse povo indígena concebe a formação e a origem da vida e da existência de tudo que existe. Tudo, né, a partir do poder criador de Inhamandu. E a gente muda um pouquinho de cenário para continuar com a nossa reflexão, com a nossa aula. Então a gente vê como a questão da vida é importante para as diferentes tradições religiosas, né? Atualmente, né, para as diferentes religiões, né, a preservação da vida ela está acima de qualquer outro preceito ou interesse religioso. Em muitas situações do mundo atual, a religião se torna uma grande incentivadora da preservação da vida. Olha só, esses líderes religiosos, esses representantes das religiões que estão junto de mim, eles têm essa preocupação com a preservação da vida. Para as diferentes religiões, todas as vidas são importantes e devem ser priorizadas e preservadas. Nesta perspectiva, também a vida dos animais, de plantas, de ecossistemas são importantes e essenciais para a preservação da vida no planeta, da vida que foi criada pelos deuses criadores, né? Dessa vida que é inegociável. Né? Diante disso, a sociedade humana tem um papel muito importante. A humanidade se organiza em sociedades, né? Com estruturas por vezes similares, por vezes diferentes. Porém, em todas essas sociedades humanas, a vida ela é um bem inquestionável. Né? Não se questiona, não se diminui o valor da vida. Né? Em sociedades onde os direitos básicos das pessoas, dos animais e do meio ambiente são ameaçados ou inexistentes, a vida ela é amplamente ameaçada. Mudar uma realidade como essa é dever não só dos governantes, mas de todas as pessoas, independente de religião, de crença ou de qualquer outra coisa. É dever de todas as pessoas preservar e cuidar da vida, proteger a vida, né? Seja tendo a pessoa ou não uma religião. E agora vamos ver como essas diferentes religiões vão valorizar a vida. Vamos lá, nós temos aí começando aí com essas diferentes cartelas, vamos ver, né, a religião e a valorização da vida. Judaísmo e cristianismo, como essas duas religiões vão valorizar a vida. Na tradição escrita dessas religiões, ou seja, Tanakh, a Bíblia, há várias passagens em que se defende a vida, a começar do 5º mandamento para o judaísmo, né, não matarás, e do mandamento de Jesus Cristo, né, na Bíblia para os cristãos, né, o mandamento de Jesus a seus discípulos, amar ao próximo como a si mesmo. Então, nessas duas religiões há mandamentos muito fortes para a preservação da vida. Vamos ver aí a próxima religião. Espiritismo, kardecismo ou a doutrina espírita. Como é que ela valoriza a vida? Para que o espírito evolua e alcance os planos espirituais superiores, é necessário praticar a caridade, proteger e ajudar a garantir uma vida digna a todas as pessoas. Para o Espiritismo, a prática da caridade é fundamental. E o que é a caridade? Garantir a dignidade para todas as pessoas, principalmente aquelas que têm menos do que a gente. Vamos ver aí outra tradição, o jainismo, que é uma releitura ou uma reforma do hinduísmo. Né? Um ilustre representante dessa expressão do hinduísmo foi o líder pacifista indiano Mahatma Gandhi, que lutou pela independência do seu país, a Índia, com meios pacíficos, convidando seus conterrâneos à prática da Satyagraha, resistência pacífica, e da Ahimsa, a atitude não violenta. Para o jainismo, toda forma de vida é importante e é intocável. Vamos ver aí o budismo agora. O budismo, que também é outra reforma do hinduísmo. Para o budismo,
outra reforma do hinduísmo, todas as formas de vida são importantes e devem ser cuidadas. A prática da meditação e a observação dos ensinamentos do Buda são elementos importantes para a plena conexão da vida do budista com os outros seres vivos, sejam as outras pessoas, sejam os outros seres da natureza e do meio ambiente. Nós ainda temos mais algumas religiões interessantes. Olha aí, as religiões de matriz indígena ou simplesmente as religiões indígenas. As diferentes religiões dos diversos povos indígenas no Brasil estão profundamente ligadas com a vida de seus praticantes e do meio ambiente em que eles vivem em suas comunidades. Nessas religiões, há o cuidado com a vida em seus diferentes aspectos, a vida dos próprios indígenas e a vida das florestas e ecossistemas nos quais essas culturas estão inseridas. Então, essas religiões, as religiões indígenas, as diferentes religiões indígenas, elas ensinam que aqueles povos, as pessoas que pertencem àqueles povos, precisam ter uma relação sadia e respeitosa com o meio ambiente no qual eles vivem, e respeitando-se também uns aos outros. Sem conexão com a natureza, não há vida para as religiões indígenas. Vamos ver aqui, olha, as religiões de matriz africana ou religiões afro-brasileiras, podem ser conhecidas por esses dois nomes. Essas religiões, elas foram formadas a partir dos elementos culturais e religiosos trazidos da África, com o processo de escravização dos negros africanos pelos europeus durante o período colonial brasileiro. São também chamadas de forma muito ruim, muito feia, a religião dos escravos, né? Mas isso dificilmente se usa essa expressão. Pelo fato de suas divindades, orixás, caboclos, encantados, estarem relacionados às forças e elementos da natureza, essas religiões prezam pela preservação da vida em todas as suas manifestações. Olha que interessante, essas religiões também ensinam a seus adeptos a preservar a vida, porque são religiões profundamente ligadas com a força da natureza. De fato, suas divindades, seus deuses, seus orixás, são manifestações personificadas das forças da natureza, que se manifestam para os adeptos dessas religiões. Por isso, respeitar a natureza é respeitar os próprios deuses, é respeitar a própria divindade que se manifesta nessas religiões. Nós perpassamos de forma muito rápida nessas tradições religiosas, todas elas presentes no Brasil, né, comunidades mais numerosas ou menos numerosas, mas que nos ajudam a entender como que o cuidado com a vida, o cuidado com a natureza e seus elementos e o cuidado uns com os outros é importante para todo esse grande número de religiões que nós estamos conhecendo no nosso componente curricular. Então, alunos, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.